Se conduzir, não beba. Se governar, não roube. Porque o dinheiro é do povo. Meus caros, vivam, bem-vindos à emissão de 16 de maio de 2023, com uma câmara, enfim, de recurso. A minha deu o badagaio, vou ter que arranjar outra. Entretanto, enfim, vou resolvendo as coisas da maneira que posso. Como sabem, há 5 ou 6 dias reiniciei a minha nova webvisão, que funciona entre as 9, 10 da noite até às 2 da manhã, em princípio, para todos aqueles que durante o dia não puderam acompanhar os meus vídeos, têm essa oportunidade durante a noite. Aqueles que são mais noctívagos, que têm dificuldade em adormecer, podem ver os meus últimos vídeos. É uma emissão de cerca de 2 a 2 horas e meia, não mais do que isso, sem repetições, só repete o meu último vídeo, para aqueles que perderem de início. E portanto tem só os vídeos atuais. Os mais antigos são retirados, como sabem podem sempre encontrá-los na minha lista, na minha página do YouTube ou depois também nas páginas do Facebook, mas em partilha, não é? Em partilha. Todas as páginas que tiverem o meu nome são minhas, são 4 e portanto é fácil de as encontrar. Uma delas não tem, chama-se Televisão, mas vê-se logo que é a minha. Então vamos ver o que é que se passou desde ontem. Desde ontem passaram-se algumas coisas muito giras. Olhem, por exemplo, Mário Nogueira veio para as televisões gritar, a dizer que era um nojo aquilo que se tinha passado no Ministério da Educação, era um nojo, porque o Ministro não tinha, enfim, feito negociação nenhuma. Aquilo, naturalmente, seriam rondas negociais, mas negócio é uma palavra que cai bem aos políticos, mas ao nosso Ministro da Educação nem por isso, porque ele não cedeu uma única vírgula e, portanto, tanto os sindicatos da FENPROF como os outros, como até o sindicato do ultra-esquerdista Pestana, não ganharam nada com as negociações que se fizeram. O Ministro ontem disse ao Mário Nogueira, preto no branco, olha, não venha cá com coisas porque nós não vos descongelamos nem um dia. E hoje os repórteres que lhe fazem sempre o jeito, fazem um jeito ao Ministro e a toda a gente que é do PS, as televisões capturadas pelo PS, como sabem, quer dizer pobreza para sempre, vieram dizer que o Ministro não vai descongelar totalmente os 6 anos, 6 meses e 23 dias. Mas não é totalmente, nem é totalmente, nem parcialmente. O Ministro não descongela nada, nem um minuto. Estes tipos dizem isto, enfim, para os professores não ficarem muito indignados, mas meus caros amigos e colegas, os que forem colegas, esqueçam de tirem o cavalinho da chuva enquanto este governo estiver em ação. Já não digo o Ministro, porque o Ministro é um verbo de encher, não faz nada. Se for embora vai para lá outra, é a mesma coisa, quem manda é o Costa. Mas para dizer então que enquanto este governo lá estiver, não vos descongelam um minuto. Sabe o que é um minuto? Pronto, quanto mais um dia, quanto mais 6 anos e 6 meses e 23 dias, esqueçam lá isso tudo. Portanto, Mário Nogueira, que devia estar habituado a isto tudo, porque anda há muitos anos nisto, faz sempre aquele papel de muito admirado por não haver progresso nenhum. Nunca há progresso nenhum, enquanto for o governo socialista não há progresso nenhum, ponto final. Cá está o PS, que é a pobreza sempre, não deixa o quê? Não deixa que Portugal convirja com a Europa. Hoje fiz um vídeo à tarde, comparando os índices, não só enfim, financeiros, económicos, mas também civilizacionais, como agora se diz, entre a Alemanha e Portugal. E as conclusões estão neste vídeo. Depois também no final fiz uma folha Excel, isso foi o que eu fiz, com um gráfico, e a dizer que realmente é possível. É possível que Portugal convirja com a Alemanha, mas é preciso ver daqui a quantos anos, e era preciso que Portugal crescesse o dobro. Portanto, 2% e a Alemanha só crescesse metade, 1%. Ao fim de muitos anos, vejam quantos, está lá tudo explicado, nós aí conseguiremos, já não seremos nós, que nenhum de nós cá está, já estou a levantar a ponta do véu, nenhum de nós cá estará, mas conseguiríamos convergir com a Alemanha se durássemos mais umas boas décadas e se crescêssemos ao dobro do ritmo, como diz o António Costa, crescemos ao dobro do ritmo da Alemanha. Simplesmente a Alemanha tem uma base de dados que é 16 vezes maior que a nossa, não é? São 16 Portugais em termos de criação de riqueza, embora sejam só 8 vezes mais do que a nossa a população.
Mas a criação da riqueza é o dobro e por aí começa. É que cada alemão produz o dobro da riqueza de um português. Exatamente o dobro. Nós é 23 mil por ano e eles é 46 mil. E depois vai por aí fora, vejam um vídeo que vale a pena, fala de tudo, de educação, saúde, defesa, forças armadas, tudo. Um comentador meu, que fui buscar isto há bocado, realmente, são algumas pérolas que durante o dia se ganham, não se perdem, se ganham, com alguns comentários. Eu evidentemente não consigo vê-los todos, são de centenas, para além das mensagens que me enviam, com links de vídeos. Não me mandem links de vídeos que eu não consigo ver nenhum, nem tenho tempo sequer para ver os links, quanto mais os vídeos. Portanto, esqueçam lá isso. Agora, se quiserem mandar alguma coisinha, que jeito tenha, isso agradeço, mas enchem-me as caixas de mensagens com links de vídeos que depois a maior parte deles nem sequer abre. Não sei para que é que fazem isso, mas enfim. Mas depois, no meio daquilo tudo, há uns comentários giros e este é um deles. Para apanharmos a Alemanha mais rapidamente é pôr o Costa a governar a Alemanha. Pena é que os alemães não aceitam. Pois é uma pena. Aqui está a folha de cálculo que usei para o meu vídeo de comparação entre Portugal e a Alemanha. Então querem lá vocês ver que a Comissão de Vencimentos da TAP aprovou o contrato da Christine Humier-Widner, mas não o bónus. Então ela diz que tem direito a um bónus, 3 milhões, 4 milhões, não sei quantos milhões, mas ninguém o aprovou. Então eu pergunto, isto é um circo? Se não foram eles, não foi a Comissão de Vencimentos que aprovou o bónus, quem terá sido? O Papa Francisco? O Michael Jackson? O Fred Astaire? Talvez o Fred Astaire, que ele dançava tão bem, com certeza conseguiu aprovar isto. Dizem os bombeiros de Coruche, municipais de Coruche, que é inaceitável. Denunciam estar sem equipa de combate a incêndios florestais. Meus caros, têm bom remédio. Quem é que mandem vocês? Não é Proteção Civil. Então ponham-nos a trabalhar a eles quando houver um incêndiozinho. Digo eu, não há problema. Quando os incendiários iniciarem o seu trabalho, que eu estou admirado, como é que ainda não iniciaram? Já estamos quase em junho e eles ainda não começaram a trabalhar. Será que estão com salários em atraso? Ou então não receberam subsídio nenhum. Vão ver que foi isso. Toda a gente recebeu subsídios, menos eles. Vão ver que foi isso. Quando os incendiários iniciarem o seu trabalho, é telefonar para a Proteção Civil. Cá está. Aquele exército de 30 mil boys socialistas apagam qualquer fogo num ápice. Se não tiverem água, porque os carros deles não têm água, só têm gasóleo e gastam muito, atiram-lhes com toneladas de notas de 100 euros para cima. Não viram a nova bandeira do Partido Socialista ou da pobreza para sempre? Tem uma nota de 100 euros no meio. Se não estiveram no cerco ao Largo do Rato, não sabem que há um novo símbolo do Partido da Pobreza para sempre. Tem uma nota de 100 euros. Então eles atiram com aquilo às toneladas. O dinheiro também não é deles, é nosso. Portanto, podem apagar o fogo com toneladas de notas de 100 euros. O fogo não resiste a umas boas luvas. Não resiste. É como um partido que eu cá sei. E diz o nosso amigo Galamboso que tenho e terei todas as condições para continuar a fazer o meu trabalho. O trabalho dele, mas agora falta saber qual é que é o trabalho. É porque ninguém sabe ao certo qual é o trabalho dele. Será o trabalho do lítio? Será o do hidrogénio verde? Será o da CP, que estava tudo resolvido em termos de greves? Grandes parabéns que recebeu do Costa e afinal... Só que não, como dizem os meus alunos, só que não, e vai haver outra greve da TAP no final do mês. Bom, da TAP não, da CP. E da TAP, aquilo é um poço sem fundo. Ainda hoje houve mais umas broncas e amanhã vai ser o fim do mundo, com o ex-adjunto dele a vir dizer as verdades, ou umas coisas. Vamos lá ver. Depende daquilo que lhe, como é que eu vou dizer, que o convencerem a dizer. Se o convencerem a dizer que a culpa é toda dele, dependendo da quantidade de convencimento que ele possa receber, ele virá dizer que a culpa foi toda dele, que ele que se desorientou, recebeu um telefonema, foi despedido pelo telefone, ficou muito zangado, ficou fora de si, agarrou na bicicleta, atirou com ela para as paredes, atirou com ela... É isso que ele vai dizer. Se ele disser isso, nós já sabemos que ele foi convencido à boa maneira da socialista. Se ele vier dizer que não, o que se passou foi isto, aquilo, e puser a boca no trombone, como diz o brasileiro, então aí nós ficamos a saber que das duas uma. Ou não aceitou o convencimento dos chefes,
ou então tem mesmo uma certa integridade e vem dizer a verdade, quer tenha aceito, quer não. Eu acho que a primeira opção será a que se vai verificar. Ele virá dizer que foi um assomo de fúria que lhe aconteceu e que não volta mais a acontecer, está muito arrependido e agora vai para as Caraíbas gastar o convencimento que lhe deram. Meus caros, China afirma estar preparada para esmagar a independência de Taiwan. Temos aqui uma coisa semelhante à Ucrânia, pelo menos à Crimeia e à Rússia, não é? Só que contra a Rússia toda a gente berra, e bem, mas contra a China, be quiet. Quer dizer, não há ninguém que tenha coragem de abrir a boca contra a grande democracia oriental do Partido Único. Não há ninguém. A começar pelo pior português de Portugal, Gugu da ONU. Esse será o que menos coragem tem. Esse é amiguinho deles. Vá-se lá saber como é que o convenceram a ser tão amigo. Mas a verdade é que ele está muito convencido. Está convencido para a vida toda ele, os filhos, os netos. Não precisa de se convencer mais. Marcelo afirma que recusou receber responsáveis da TAP para não interferir no processo. Lembrou-se agora que não devia interferir. Até aqui interferiu em tudo e agora, como levou aquela chapadona com mão, não é sem mão, foi com mão, agora já não interfere em nada, ficou caladinho, ficou atordoado, acho que ainda não caiu em si. Este, como digo eu, já não faz nada. Entrou em pré-reforma depois da valente chapada com mão de Costa. Reduziu-se à sua insignificância política, tal como eu previ na altura, aliás. E agora também há insignificância comentadeira. Olhem, mas menos mal, ganhou-se alguma coisa com aquele arraso. Só faltam 3 anos para a reforma, isto passa num instante. Mariana Mortágua vai nos deixar, a nós não, mas à comissão de inquérito da TAP, sim. Coitadinha, vai tratar da vida dela para tentar ser eleita para o lugar da outra que vai dar de frosques por não ter aguentado a maior derrota eleitoral do sistema solar. Mariana Mortágua deixa a comissão de inquérito à TAP, será substituída pelo Pedro Filipe Soares, aquele que gosta muito do Chega, e eu digo vamos lá. Há quem não se queira queimar saindo de fininho e tratar da sua própria vida, não é? Mas enquanto isso, outros não se importam de se queimar e de ir à luta, que é o caso de Ventura. Ventura vai agarrar o touro pelos coisos. Ventura vai entrar nesta comissão de apoio como suplente, para já e depois já vemos. Enquanto uns vão-se embora tratar da sua vidinha, os outros continuam a trabalhar e dão a cara a trabalhar por Portugal e pela descoberta da verdade. Por falar nisso, cá está, Chega, quer ouvir o secretário de Estado da Mobilidade sobre as obras do metro. Sabem que agora já ninguém se importa com as derrapagens. Acabou o Rally de Portugal, mas as derrapagens não. Continuam em todas as curvas e nas retas, subidas e descidas, graças a Deus até de marcha atrás se derrapa neste país. É brutal, digo eu. Agora até já nem disfarçam. Reparem, derrapagens de 500 milhões, quando o orçamento é 1.000. Portanto, são derrapagens de 50%. Mas esperem, nada disso, são muito maiores. Já vieram ser anunciadas derrapagens que provavelmente poderão chegar aos 700 milhões ou até mais. Vamos ficar admirados com o número final. Não é uma derrapagem, é outra obra. E toda a gente acha isto muito normal. Aparece um secretário de Estado a dizer isto já sabe como é que é, não é isto? Nas obras há sempre derrapagens, não é sempre derrapagens. Derrapa para um bolso, derrapa para o outro e o que mais há é bolsos para receberem essas derrapagens. É fartar vilanagem, digo eu. Sacar o máximo enquanto nos deixam, porque um dia qualquer o governo cai. A Assembleia da República é dissolvida, mesmo pelo pré-reformado. Um dia qualquer ele acorda mais mal disposto e diz hoje que vou fazer alguma coisa, vou ficar na história. E, portanto, é preciso sacar o máximo. Sacar milhões. Não deixes para amanhã o que pode sacar hoje. Um provérbio bem antigo. Acho que o verbo não era este, mas vai dar ao mesmo. Neste caso, da pobreza sempre do PS. Como o governo tenta escapar ao fogo da TAP, descredibilização em curso e boas notícias na economia. E quem é que diz isto? Olha, o Expresso. O Expresso é que diz isto. É caso para perguntar, até tu, Brutus,
Com certeza conhecem esta frase, não é? Até tu, Brutus. Júlio César, quando estava a ser apunhalado por aqueles 40 senadores, e até o filho dele, o adotivo, claro, o Brutus, até o Brutus o apunhalou. É caso para dizer. Então o Expresso agora diz isto do dono. Ai, valha-me Nossa Senhora. Chega, puxa André Ventura para a comissão de inquérito à TAP antes das audições quentes. Enquanto uns fogem, os outros dão a cara, não é? Cá está. E privatização da TAP. Hoje ouvimos o ex-presidente da Par Pública dizer umas coisas muito interessantes, aliás, questões muito bem colocadas pela nossa presidente da Assembleia Municipal, Cristina Sousa, entre outros, claro. Ela é do PS, mas de outros partidos. Privatização da TAP com fundos da Airbus. É um não problema, diz ele. É um não problema. É um problema político que montaram agora. Mas o dinheiro não foi... Esta manobra não foi feita agora. Esta manobra foi feita pelo Nilman há muitos anos, 2015, por aí. Portanto, não anterior a isso. No tempo da Troika, quando ela foi privatizada. Portanto, não é de agora. Alguém encheu os bolsos com luvas da Airbus, prometendo comprar-lhe 56 aviões. Quem levantou primeiro esta bronca, nem sequer fui eu, foi o Zé Gomes Ferreira na SIC Notícias, que disse, atenção, que comprámos aviões à TAP 20% acima do preço de mercado. Eu até já ouvi um tipo qualquer, eu até agora ia lhe chamar palhaço, mas não quero ofender os palhaços, a dizer que ninguém compra a preço de mercado, compra sempre mais caro. Magnífico. Há um preço de mercado, mas ninguém faz isso. Compram todos bastante mais caros, para não ficarem mal, para não os chamarem pobretanas. Olha, agora vem este pobretanas comprar 20 aviões ao preço de tabela. Ai, que pobrezinho. Opa, tens que dar mais qualquer coisa por fora, não é? Quer dizer, está tudo ao contrário. Em vez de ser a TAP a pagar, são os políticos portugueses a pagar a TAP. Com o nosso dinheiro bem entendido. Nada foi feito em cima do joelho, diz ele, nada foi escondido. O ex-presidente da Par Pública recusa irregularidades na venda da TAP decidida pelo governo e defende que tudo foi transmitido aos ministros Centeno e Marques em 2015. Oh, diabo! E nós só sabemos agora. Então o Centeno sabia disto e o Marques também. O socialismo está sempre na crista da onda. O tema dos fundos da Airbus, diz ele, estava em documentos, mas não foi referido explicitamente na transição de pastas, porque não era um tema. Não era um tema. Estava resolvido. Estava resolvido para um lado, estava resolvido para o outro, já não havia mais nada para resolver. Olha, não é tema. Siga para a frente, a ver se aparecem outros temas. A viúva do Omeniuk, que já recebeu 800 mil euros, agora quer mais 700 mil. Verba, diz ela, que é para as vítimas da guerra. Ninguém lá irá ver se ela doou o dinheiro às vítimas da guerra ou se não. A verdade é que aqueles inspectores foram condenados também em... Eu até pensava que não, mas depois estive-me a informar melhor e sim, foram condenados em primeira instância, foram condenados também na relação e no Supremo. Portanto, um foi a 9 anos, outros foram mais ou menos a menos, e depois a relação aumentou 9 anos para todos, e agora, que parece que já transitou em julgado, vem a mulher, a viúva do Omeniuk, exigir mais 700 mil para além dos 800 mil que já recebeu. Se fosse um polícia português como o Fábio Guerra ou outro qualquer, receberia 100 e poucos mil, e é mesmo poucos, não é muitos, 115, 120, 130 mil no máximo, e ficava satisfeita. Assim, como o marido era um clandestino, ela recebeu 800 mil, tanto como 6 ou 7 polícias portugueses que perdem a vida a defender os cidadãos e na sua missão. E a bronca do momento, pois, meus caros, sabem que não há dia sem bronca. Todas as semanas há buscas a câmaras municipais. Há 3 dias foi Taboaço, perderam o mandato, para já estão suspensos, o Presidente da Câmara, o Vice-Presidente e mais 3, e agora, para Vila Nova de Gaia e o Porto não se ficarem a rir, calhou-lhes a vez a eles. Então é o dia-a-dia, o que vale é que a anterior ministra, a Van Dunen, lembram-se, a Van Dunen, dizia que não havia em Portugal qualquer tipo de corrupção, defendia isto nas televisões e não se ria, ela conseguia dizer aquilo sem se rir. Há carreiras teatrais que se perdem, eu nem sei como, é uma pena que ela podia ter ido para a atriz em vez da canastrona do Bloco de Esquerda. Operação visa esquemas de corrupção na área do urbanismo nas câmaras de Gaia e Porto. PJ fez buscas nas câmaras de Gaia e Porto. Em causa estão interesses imobiliários de 300, não é 1000, milhões.
300 milhões de euros, meus caros. Ai, pensavam que estavam na Sicília. Ai, pensavam que estavam em Palermo, seus Palermas. Não, estão em Portugal. Na Sicília, faço uma coisa, eles são aprendizes. Começaram, é certo, começaram nos anos 20, lá com o Dom Corleone, aqueles tipos todos lá do Padrinho. Isso são uns meninos ao pé de nós. Eles roubavam 1 milhãozito. Nós é aos 300. Olha a outra quinta lá do Algarve, que nunca se construiu, também foram mais 240. Isto aqui, tudo que seja menos de 200 milhões, não vale a pena. O português, o verdadeiro português, colarinho branco, não se vai chatear por uma porcaria de 100 milhões. Ou é 240 para cima, ou 300, aí já vale a pena. Agora, menos do que isso, não vale a pena. Deixa estar a senhora, o que é que lá interessa isso? Não interessa nada. E pronto. São as notícias maravilhosas de hoje. Esta vai ter, com certeza, muitos desenvolvimentos ainda durante os próximos dias, mas amanhã, não esqueçam, amanhã, durante a tarde, vamos ouvir o adjunto das bicicletas. Aquele que atira com a bicicleta contra as portas de vidro. Vamos ouvi-lo amanhã e vamos lá ver o que é que ele vai dizer sobre o que se passou com o Ministro do Lítio, ex-Ministro do Lítio, do Hidrogénio, ex-Ministro do Hidrogénio e do Lítio, tudo ex, e o futuro ex-Ministro das Infraestruturas, o Galambão. Vamos lá ver o que é que dirá amanhã o seu ex-adjunto. Até lá, um grande abraço. Se conduzir, não beba. Se governar, não roube, porque o dinheiro é do povo.